A gente sempre busca alguma coisa que falta. Em algum lugar a gente encontra e vai embora. Parece que o que falta nunca é nosso por direito. A gente sempre vai embora. E daí, a gente deixa essa falta em alguém, em um cachorro, em uma sala vazia. Esse vídeo é um canto no sentido antigo e se mantém vivo pela repetição nossa, pelo som do escuro, pelo cheiro do café, e se repete, como o ponteiro do relógio. Alguém foi embora. De perto é fácil perceber que o nível da água está muito abaixo do normal e impressiona moradores antigos do distrito de Itaiaçupeba. Duvido que se Picasso tivesse morado aqui, ninguém saberia, sabe? Eu perdi minha paz, né? Que eu morava num sítio, isolado lá era bom. Eu gostava de lá. Sinto saudade da minha família. Mas é que a falta que a gente tem não volta mais, né? O passado, né? Que já, como diz a gente, saudade a gente tem de tudo que viveu antigamente, né? Que agora para nós é tudo novo, né? A gente é velho, mas as coisas são novas, né? Então, quer dizer que tá mudado bastante, né? Mas a gente tem saudade, sim, do tempo de infância. E aí cada dia você vai pensar talvez uma coisa, porque a gente cada dia é um, né? Na verdade, um dia a gente tá bem, tá gostando das coisas da vida do dia, tipo, ai, nossa, reclama, né? E tá chateado com alguém, e no outro dia passou, aí você... Então... Esse mundo das emoções, né? Que é bem bonito ao mesmo tempo, mas são águas turbulentas. Sonhava que ia chover tanto que a represa ia chegar perto da gente, sabe? A gente gostava de ficar andando na beira da represa quando secava, porque ficava muita lama. A gente gostava de ficar afundando lá. E como lá era perto de muito sítio, às vezes meu avô mandava nós ir buscar umas coisas e nós ia fazendo isso. Saía de casa normal e voltava todo sujo de lama, até o queixo. Sou do Hermelino Matarazzo, estou aqui no Mogi das Cruzes, Itaiaçupeba, há apenas 6 meses. Tenho uma lanchonete e restaurante e assim, a gente começou a vir pra cá através de um sítio que meu tio tem. Aí a gente veio, a gente viu que não tinha combos de lanche, inventamos trazer pra cidade. Uma cidade maravilhosa. Na represa a gente vai todo final de semana, também não tenho o que reclamar, maravilhoso. E assim, eu sei pouca coisa, mas sei que assim, a represa era uma cidadezinha também, né? E assim, ela pegou, a represa veio e tomou de conta de tudo. Pelo menos o que eu sei. E é isso, um ótimo lugar. As coisas mais antigas aqui da região de Itaiaçupeba
e eu estou aqui aproximadamente aos 40 anos, nasceu um plano que era transformar Itaiazupeba num centro de cultura popular, numa coisa semelhante ao Embu das Artes. O Embu nasceu ao lado de uma rodovia. Então, há 40 anos que a gente fez um plano. Itaiazupeba está perto da rodovia Mogi Bertioga, tem um ecossistema, tem ainda uma preservação muito boa, e dali talvez a gente pudesse fazer de Itaiazupeba um centro de cultural, restauração da praça, criação de um portal na entrada da estrada Mogi Bertioga em direção a Itaiazupeba. Enfim, é um projeto que tem pelo menos 40 anos. Sem dúvida alguma, a represa do Jundiaí mudou a vila de Itaiazupeba, o distrito de Itaiazupeba, a cidade de Itaiazupeba. Por que razão? Porque está bem coladinho nela. A represa do Jundiaí, ela está muito pertinho. E ela é mais um fator importante para transformar aquela região, toda aquela área, que é uma área de manancial, na defesa do meio ambiente e também no desenvolvimento do ecoturismo. Já existe infraestrutura lá, já existem muitos locais para serem visitados. O que precisa apenas é haver uma coordenação. Quem sabe, a partir da exploração sustentável da represa e de toda a parte em volta, a gente possa ter então um projeto turístico, ecoturístico, envolvendo a represa do Jundiaí e ainda toda aquela região maravilhosa de sobrevivência da Mata Atlântica, onde se insere Itaiazupeba. Eu lembro que quando a represa secava tinha várias casas lá, né? Abandonada, poço, assim. A gente achava bastante tijolo lá. Aí nós gostávamos de ficar construindo umas coisas com os tijolos que tinha lá. Ai. Nós pegamos uma bica de Itaiazupeba. É mais legal que Free Fire? Eu acho não muito, né? Você prefere a bica ou Free Fire? Eu prefiro o Free Fire. Cachoeira ou Free Fire? Free Fire. Eu Eu- prefiro praia. Do que Free Fire? Aham. Entendeu? Eu também prefiro piscina do que Free Fire. Mas só não cachoeira e bica. Que... sei lá. Então, meu nome é Miguel, moro aqui desde que eu nasci. Minha relação com a represa é que a gente vai lá fazer uma festinha, curtir. Tem uns conhecidos meus que morreu lá, um lugar bem traiçoeiro assim. Era uma fazenda de um chinês, o que eu ouvi dizer. E é só, mano. Um colega nosso lá morreu de jet ski. Foi trágico. Eu comecei a perceber também essa relação que se estabelece entre a cidade e o campo, né? Cidade de São Paulo, de Mogi e o campo, como que esse fluxo se dá. E um desses aspectos é uma certa exploração, até eu diria, da cidade em relação ao campo, a essa região. Mas talvez há muitas regiões que estão no entorno das metrópoles, né? Porque as metrópoles, como São Paulo, têm poluído seus recursos hídricos e vem buscar a água cada vez mais longe, né? Impactando esses territórios de vários modos. E aqui é uma região que tem um potencial enorme, turístico, ecológico, mas eu sinto que existe uma certa... sei, alguma coisa que tá presa mesmo, sabe? Que precisa encontrar uma fluidez, que precisa encontrar um caminho
para que seja verdadeiramente próspera, ou não é verdadeiramente próspera, plenamente próspera. E existe uma história muito interessante, existe uma história muito única aqui, esse lugar, que é a história do Chiang Kai-shek. A história de um grande pintor chinês, nascido em 1899 na China. Que fugiu do comunismo e veio parar primeiro na Argentina e depois aqui em Itaiaçupeba. Ele se interessou pela região e comprou um sítio, construiu uma pequena China com jardins, pontes e trouxe a família, né? E construiu uma pequena China, o seu pequeno paraíso na terra. Quando teve a seca de 2014 e 2015, a mesma que nos trouxe até aqui, a represa baixou tanto que foi possível pela primeira vez ver as ruínas desse sítio. E os jornalistas mogianos, algumas pessoas foram até essas ruínas de barco, né, tirar fotos. E foi assim que eu soube pela primeira vez dessa história, né, quando eu fui pesquisar sobre a represa do Rio Jundiaí, apareceram essas fotos. E eu fiquei totalmente alucinado, né? Fiquei assim, gente, como assim? E comecei a me aprofundar um pouco na história do Chiang Kai-shek e me apaixonar pelas pinturas dele também, que são maravilhosas, né? Desde que o rio foi represado, já está quase totalmente visível. Esse motociclista foi bem devagar, mas passou por toda a estrada sem problemas. O que antes estava no fundo da represa agora vira atalho. Hoje o sistema Alto Tietê está com apenas 18,6% da capacidade. E na represa de Jundiaí, Aí lá não era só felicidade, também aconteciam umas histórias meio assim, macabras, né? Tinha um japonês que ele era nosso vizinho, ele tinha um trator. Aí ele curtia capinar o mato lá porque ele tinha plantação. Aí um dia ele pegou o trator e foi pra cima do capim. E lá tinha abelha. Aí, em vez dele correr pra pular na represa, ele correu pro mato e acabou morrendo por causa de abelha. Aí foi um dos motivos também que a gente parou de ir muito pra beira da represa, né? Medo dessas coisas. Mas fora isso lá, sempre foi muito bom. Brincava de atolar quando a beira da represa secava, tinha bastante lama, a gente brincava de atolar. Muito bom. Pescava muito. E nesse processo eu li muito sobre a história do Japão e a história da guerra, da Segunda Guerra. A história da ocupação e da Batalha de Okinawa, também em 45, que é a ilha de onde vêm os meus avós. E isso foi mexeu muito com as minhas emoções, eu diria, sabe? Em vários aspectos, pelas representações que eu, durante toda a vida também,
lidei, ou que talvez todo Nikkei, né, todo descendente de japonês ou de asiático lida, que é lidar com os estereótipos, é estar sendo interpelado, atravessado, ou como lidar, né, com essa identidade. Falando daquele chinês, lembra do professor da barba do professor, né? Mas desenho, sabem que era pintor, mas qual é o tipo de pintura eles não sabem não, porque poucos viam, né? Não era, como se fala, livre para todo mundo ver, né? Não era livre para todo mundo ver. Então só a gente mesmo que tinha acesso lá que conhecia as pinturas, né? A gente conhecia as pinturas dele, mas não é dizer assim, você queria conhecer, você ia lá e conhecia, né? Não era tudo bem rigoroso. É bem rigoroso. Eu tinha muitos cuidados com as pessoas que entravam, né? E o louco é que na década de 70, quando o governo militar decidiu construir a represa, sem provavelmente consulta a ninguém, né? Quer dizer, hoje existem instâncias ambientais e tudo isso, naquela época chega e faz, né? E aí construiu-se, quer dizer, se anunciou que a represa ia ser alagada, que todo esse território seria alagado, para se construir uma represa, para dar um suporte para São Paulo, né? Para Mogi, para a cidade. E o Chiang Kai-shek, então, decide se mudar daqui. A obra do Chiang Kai-shek, hoje, ou alguns anos atrás, estava estimada em $500 bilhão, né? Isso é mais do que Picasso, é mais que Andy Warhol. E aqui no Brasil quase ninguém conhece Chiang Kai-shek, quase ninguém ouviu falar dele. Eu sempre me pergunto o que seria de Itaiaçupeba hoje, né, que a China se tornou ou está se tornando uma grande potência e que existe um interesse crescente sobre a obra do Chiang Kai-shek. E imagino que aqui seria um lugar de turismo internacional. E que isso traria, inclusive, recursos econômicos para a região, para os moradores daqui. E isso foi simplesmente... Enfim, foi inundado, né? Uma vez, estava eu e mais 2 primos. Aí a gente tinha que buscar uma chave para desmontar o motor no outro sítio e tinha que passar pela beira da represa. E lá era uma plantação de jabuticaba, eu acho. Aí a gente tinha medo de palhaço e tinha uma lixeira de palhaço no mato. Aí acabou que ficamos nós 3 pendurados num pé de jabuticaba. Aí a gente falou que ia correr para buscar ajuda e que ia deixar nosso primo lá. Acabou que a gente esqueceu nosso primo pendurado num pé de jabuticaba.